Pessoal, vamos falar um pouquinho dessa vergonha do Cruzeiro, esse jogo do Cruzeiro hoje contra o Internacional. Bem, uma vergonha, já tá falando, o Cruzeiro não tem raça, ele entra dentro de campo, é um bando. O Zé Ricardo tá mais perdido que bala no tiroteio, é um técnico sem confiança, é um técnico gelado. Você vê ele ao lado do campo, você vê ele só olhando pro lado, ele não tem uma sinalização que vai melhorar alguma coisa. Ele olha pro banco e olha pro campo, é a mesma coisa. Entra o time do Cruzeiro precisando de uma vitória contra o Internacional, jogando dentro do Mineirão, com a casa lotada. Muita gente veio apoiar, mesmo depois da derrota pro São Paulo. Mas, novamente, o Cruzeiro perde, mediante o seu torcedor. Bem, e o Cruzeiro agora tá liberando a zona de rebaixamento, 16º colocado. E bem, amanhã terá um jogo crucial para o Cruzeiro. É o Vasco jogando contra o Botafogo. Bem, o Botafogo está brigando pelo título e o Vasco brigando pela sobrevivência. Então vai ser um jogo pelo título ou um jogo pela sobrevivência. Porque o pessoal lá de cima encostou no Botafogo. Tanto é que o Botafogo tem 59 pontos e tem alguns jogos atrasados, 1 ou 2. Porém, no mesmo lado, o Palmeiras já chegou aos 59 pontos. O Bragantino venceu e chegou a 58 pontos. E o Grêmio tem 56 pontos. Tá todo mundo brigando pelo título. E nessa reta final, o Botafogo se vê pressionado e vai tentar vencer o Vasco amanhã. Mas o Vasco também viu a grande oportunidade de sair da zona da degola. Porque com essa derrota do Cruzeiro, se o Vasco ganhar amanhã, ele terá os mesmos 37 pontos que o Cruzeiro tem, porém, ele tem uma vitória a mais se ele vencer, porque hoje ele tem 9 vitórias. O saldo de gol deles é ruim. Mas, se ele vencer, ele vai ter uma vitória a mais que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem 9, ele tem 9. Se chegar, ele poderá chegar à 10ª vitória. Então, mais uma vez, vamos ter que ficar torcendo para o resultado de outro time. Que o Botafogo vença o Vasco amanhã. Vamos aguardar. Que nem disse o nosso técnico. Aguardar um empate ou se não uma derrota do Vasco. Para que o Cruzeiro não entre dentro da zona da degola. O Cruzeiro vinha bem. De 2 vitórias. Uma sobre o Atlético Mineiro e outra sobre o Bahia. Mas agora vem de 2 derrotas. Uma para o São Paulo de 1-0 e hoje uma derrota para o Internacional, que é mais doída, por 2-1. Ainda teve o golzinho de honra lá no pênalti do Bruno Rodrigues. Mas a gente vê um time perdido dentro de campo. E não existe nesse técnico nosso, esse Zé Ricardo, uma coerência. Ele tirou o Matheus Pereira, que estava bem na partida, que saiu, foi substituído, foi colocado o Matheus Vital no lugar dele. E assim que ele saiu, ele estava com tanta raiva de ter sido substituído, que ele deu um soco nessa proteção em azul, certo? Que está aí, essa proteção em azul, que é um show que vai ter na quarta-feira. E por esse motivo o Cruzeiro vai ficar mais uma rodada sem jogar. Seria o jogo contra o Vasco, que foi adiado para o dia 22. O Cruzeiro está com muita sorte, né? Vamos lá, o Cruzeiro venceu aquelas 2. E aí, quando ele ia jogar com Fortaleza, aí o jogo foi adiado para o dia 18. Mas um jogo adiado não é certeza, não pode descontar como uma vitória. Tem que esperar o jogo. E isso, o Cruzeiro ficou uma rodada sem jogar. O Cruzeiro poderia ter vindo melhor no jogo de São Paulo, mas não veio. Ele estava mais descansado que o São Paulo, mas mesmo assim perdeu. Jogou bem? Jogou. Mas não importa jogar bem. Com o Pepa também a gente estava jogando bem. E as vitórias não estavam vindo. Foi por isso que o Pepa foi mandado embora e foram ao mercado e trouxeram o Zé Ricardo. Um treinador muito questionado pela torcida e pelos comentaristas, pelos jornalistas, porque é um treinador que nunca ganhou nada. Enfim, mas chegou. Chegou e é com isso aí que a gente tem que contar. Mas a gente vê que ele está perdido, dentro de campo e fora de campo.
nas entrevistas dele, ele acha que ele é o máximo. Porque sempre ele fala que o time jogou como nunca e perdeu como sempre, certo? E dentro de campo, você vê que a substituição deles são sempre as mesmas. Matheus Vital, porque ele revelou ele quando ele estava lá no VAR, sempre ele quer colocar ele. E a gente viu as 3 substituições que foi feita no jogo de São Paulo, que tirou os 3 melhores jogadores que estavam dentro de campo, que era o Matheus Vital, o Lucas Silva, foi tirado ali naquela hora, e o William, e hoje foi a mesma coisa, ele foi tirando os jogadores bons. Então a gente vê que no final ali ele colocou lá o Ian Lucas, né? E aquele outro menino lá da base lá, que agora fugiu o nome aqui agora, daqui a pouco a gente lembra, o Robert. E no que tiraram esses dois, colocaram esses 2 meninos para justificar para a torcida as grandes burrices que ele fez durante o jogo. Tanto é que o jogo melhorou no final ali, com esses 2 meninos. Mas não poderia ter tirado o Matheus Pereira, que é o distribuidor de lance, que jogou uma bola na trave, estava jogando bem, tinha que ficar até o final, certo? Mas, infelizmente, não adiantou. O gol do Cruzeiro veio muito tarde. A reação do Cruzeiro veio muito tarde. Talvez, se ele tivesse conseguido fazer esse gol antes, tudo bem. Nesse momento, tá jogando o Goiás. E o Goiás está jogando nesse momento e tá empatando. Até a última vez que eu pude ver, o Goiás está empatando. O Goiás tem 32 pontos, certo? E com o Goiás empatando, se ele vencer o jogo, ele chega a 35 pontos. Se o Vasco vencer, ele chega a 37 e tem as vitórias. O campeonato está se tornando restrito ali. Por quê? O São Paulo já chegou a 42 pontos. Nessa vitória do Internacional, ele chegou aos 42 pontos. O Corinthians tem 40 pontos. Aí, nessa rodada que foi beneficiado o Cruzeiro, foi com a derrota do Bahia, que continuou com 37, mas continua na frente do Cruzeiro porque tem uma vitória a mais. O Santos ainda vai jogar, tem 37. Então, é abrir o olho, porque mais do que nunca se vê o Cruzeiro aí próximo dessa zona da degola. Esse jogo a mais que o Cruzeiro tem não é garantia de vitória. Então o Cruzeiro tem que pensar igual os outros times, a mesma quantidade de jogos. E pensa que a tabela do Cruzeiro não é fácil. Vou te falar os 2 últimos jogos do Cruzeiro, nem vou me estender muito não. Os 2 últimos jogos são Botafogo lá e Palmeiras aqui. E os 2 estão brigando pelo título. Então é 2 pedreiras. Se o Cruzeiro não resolver a vida dele agora, vai ficar difícil. Em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado com 36 pontos. E o time que estava acima do Cruzeiro, que não foi rebaixado, foi o Ceará, que tinha 39 pontos. Então foi uma diferença de 3 pontos para o Cruzeiro cair para a Série B. Nesse momento, o Cruzeiro tem 37, 1 ponto a mais que 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado. Tem que abrir o olho, porque o campeonato, pela briga de baixo ali, está ficando restrito. Porque os times estão se distanciando. Então, nesse momento, eu coloco que está brigando. A gente coloca o América como rebaixado, o Coritiba como rebaixado, o Goiás, o Vasco, o Cruzeiro, o Santos e o Bahia. Até aí. Os outros já deu aquele salto. Até o Corinthians com 40 pontos, para mim, já deu aquele salto. Então, o Cruzeiro tem que abrir o olho, porque, olha para vocês verem, tudo pode ser julgado por água abaixo. Subiu da Série B como campeão, e o Grêmio que está lá em cima, com 56 pontos. O Grêmio nem deveria ter caído, e deveria ter feito até uma Série A melhor, porque tem dinheiro em caixa. Mas esse não é o motivo. Quando veio para a Série A, tinha que pensar. Os jogadores que trouxeram para o ataque não surtiram efeito, nenhum deles, nem Gilberto, nem Ceifador, nem Papagaio. Nós não temos jogadores para jogar a bola para dentro. Muitas das vitórias que vieram, que o Cruzeiro está nesse momento, vieram da cabeça, dos pés de jogadores das outras equipes. Como a gente venceu no primeiro turno São Paulo, foi o gol lá contra, né? Aí, agora, contra o Atlético, um gol contra do Gemerson. E
No Bahia teve um gol contra. A gente está sendo beneficiado com alguns gols contra. O dia que não tem esse gol contra, o Cruzeiro não consegue fazer gol. Fizemos sim através de um pênalti do Bruno Rodrigues aí hoje. Que foi feito esse pênalti e o gol foi convertido. Mas muito tarde. É isso aí, gente. É um time sem vergonha, sem raça. E que a gente, se não for torcedor cruzeirense que empurrar esse time, o time cai. Então vamos segurar, mesmo com toda a raiva que a gente tá, esses últimos jogos aí. Tem 3 jogos em casa, certo? 4 fora para interessar esse final aí. E vamos torcer aí pelo Cruzeiro. O que vocês acham? Inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Compartilhe dessa raiva que eu e milhões de torcedores cruzeirenses estão passando nesse momento. Porque é uma raiva no final de semana com feriado, 2 derrotas. A alegria do time de lá que ontem empatou, teve aquela repercussão ali do Hulk, aquelas coisas, foi muito pouco para o desgosto que o jogador cruzeirense está dando pra gente. E esse Zé Ricardo, infelizmente, não dá. Pode pegar o chapéuzinho dele e ir embora. Assim que acabar, não só ele, como muita gente, a barca vai ser enorme. É torcer pra gente continuar aí. É isso aí, pessoal. Tem um final de feriado, final de semana abençoado para todos.